Seu colega de trabalho é psicopata? Na mesa ao lado da sua pode estar sentado um psicopata. Ele pode roubar a sua carteira, invadir seu computador ou falar mal de você para o chefe, ou levá-lo para almoçar todos os dias, dizer que você é um grande amigo e elogiar sua última apresentação. Seja como for, ele pretende usá-lo para tirar alguma vantagem. O psicopata não trabalha em equipe. Ele analisa um por um na empresa para ver quem poderá lhe ser útil. Se fizer amizade com você, será porque ele sabe que, de alguma forma, poderá lucrar com isso. Se tiver alguém assim no seu trabalho, é melhor manter distância. Essas pessoas dependem da maleabilidade de outros para poder galgar os degraus da carreira. E há alguns psicopatas nesses degraus. Estudiosos da psicopatia estimam que, além da população carcerária, é no meio corporativo que eles são encontrados com maior frequência. Eu trabalhava em um pequeno escritório de arquitetura em Glasgow. Havia apenas 5 projetistas de nível sênior no escritório, inclusive o casal de proprietários, Sam e Ella. Além disso, havia vários estagiários, projetistas de nível júnior e uma assistente administrativa. Embora o escritório fosse pequeno, gozávamos de boa reputação no mercado e éramos realmente muito bem-sucedidos, sempre com muitos contratos em andamento. Como fazíamos o gerenciamento dos projetos, lidávamos com grandes somas de dinheiro de nossos clientes. Várias centenas de milhares de libras passavam pela conta bancária da empresa, para pagar construtores, decoradores, fornecedores de material de construção e assim por diante. O pagamento dos nossos serviços representava a menor parte desse dinheiro. Com o escritório crescendo, Sam e ela às vezes tinham dificuldade para acompanhar toda a administração, principalmente quando estavam preocupados com seus próprios projetos. Mas, felizmente, tínhamos uma brilhante assistente administrativa chamada Judy. Judy estava na casa dos 40 anos e tinha uma aparência de mãezona. Talvez fosse por isso que gostávamos tanto dela, comparada com todas as pessoas arrogantes e intransigentes com as quais trabalhávamos. Ela era bastante simpática e acolhedora. Era uma daquelas pessoas que estão sempre dispostas a ouvir os problemas dos colegas e que tem um estoque inesgotável de biscoitos para oferecer. Judy trabalhava muitas horas. Todos nós trabalhávamos e estava sempre pensando em coisas que levantassem nosso moral. Como trazer algumas garrafas de cerveja para que pudéssemos brindar o fim da semana. Além disso, era muito eficiente. Não fazia muito tempo que estava no escritório, apenas alguns meses, quando, depois de organizar todos os registros contábeis, aconselhou Sam e ela a abrir várias contas bancárias para administrar melhor o dinheiro dos clientes. Sam ficou um pouco relutante a princípio. Judy não era especialista em contabilidade, mas ela insistiu. Afinal, eles tinham um contador que cuidava de todos os assuntos relacionados com o imposto de renda, precisavam apenas controlar o dinheiro dos clientes, e se tivessem, no próprio escritório, alguém em quem confiassem e que pudesse fazer isso, seria uma ótima solução. Com Judy cuidando de toda essa parte, a pressão diminuiu bastante, e os clientes também a adoravam. Logo descobriram que era mais rápido e mais fácil ligar para Judy para falar sobre dinheiro do que ter de incomodar Sam ou ela com esse assunto. Os fornecedores também preferiam falar diretamente com Judy, pois ela sempre sabia do que se tratava e resolvia seus problemas rapidamente. Judy deveria ter uma reunião semanal com Sam e ela para rever todas as operações e demandas da semana. Mas isso logo se perdeu nas cervejas da sexta à noite. Porém, ela queria ter uma boa conversa com Judy pelo menos uma vez por mês. Acontece que, quando começavam a falar das questões de trabalho, logo desviavam para outros assuntos. Então, pequenas coisas começaram a nos incomodar. Uma vez, quando Sam e ela estavam fora, Judy me procurou e pediu que eu assinasse um formulário que a autorizava a aprovar todas as despesas, sem necessidade da aprovação de um dos diretores da empresa.
Ela disse que Sam e ela tinham concordado com esse procedimento. Eles apenas haviam se esquecido de resolver isso antes de sair para o feriado. Eu respondi que não poderia assinar o documento, mas teria muito prazer em discutir o assunto em uma reunião com ela e Sam, ou ela, quando eles voltassem. Ela disse apenas, claro, e saiu. Só quando ela foi presa, poucas semanas depois, é que me lembrei de que ela nunca marcara essa reunião. Em seguida, alguns fornecedores começaram a ligar para Sam e ela, alegando que não tinham recebido o pagamento, enquanto Judy afirmava o contrário. No início, achamos que fosse apenas algum tipo de erro bancário. Mas quando uma cliente telefonou e disse que Judy havia ligado para sua casa, pedindo que ela pagasse os materiais de construção 2 semanas antes do previsto, o alarme soou. Sam e ela passaram um fim de semana examinando os livros de contabilidade e os extratos bancários, e para seu horror, descobriram que Judy vinha tirando dinheiro das contas havia 2 anos, 500 libras aqui, alguns milhares ali. O montante chegava a dezenas de milhares de libras. Quando o caso de Judy foi parar na justiça, descobrimos que ela havia começado suas falcatruas 2 semanas depois de ter sido contratada. Tínhamos sido completamente enganados. Jake, arquiteto e vítima de psicopata Judy, é um caso clássico de psicopata no local de trabalho. O que pode parecer estranho à primeira vista, pois ela não se encaixa no estereótipo de vigarista que se poderia esperar. Para começar, não era homem. Ela usava roupas simples em vez de terninhos elegantes. A empresa em que trabalhava era pequena, e não uma empresa grande na qual ela seria apenas uma funcionária anônima e onde seria mais fácil alguém mal-intencionado se esconder. E é verdade que a tendência do psicopata culto e astuto é escolher uma empresa maior para fazer suas jogadas. Psicopatas desse tipo são preguiçosos, não levantam um dedo para fazer nada que não lhes traga algum benefício direto se houver alguém para fazer o trabalho por eles. Muitos se sentem atraídos por organizações maiores, onde eles têm mais oportunidades de obter grandes promoções e ocupar cargos importantes, que dão poder e dinheiro, além de haver um maior número de subordinados para manipular e destratar. Mas Judy era uma psicopata inteligente. Ela tirou proveito do seu jeito de mãezona, arrumando um emprego em um escritório pequeno, onde ser acolhedor era praticamente um pré-requisito. Usando um tom de voz afetuoso e angariando sorrisos, ela só tinha de tapar os olhos dos patrões, e o resto da empresa iria na onda. Seu estoque de biscoitos e sua encenação de colega compreensiva e solidária, não se deixe enganar, era tudo uma encenação. Faziam com que as pessoas não observassem seu trabalho mais de perto. Em outras palavras, ela sabia que era a última pessoa de quem alguém desconfiaria. Além disso, Judy trabalhava sozinha. O fato de ter um departamento só dela, sem ninguém para controlar sua agenda diária, era simplesmente perfeito. Judy, ao que parece, exibia as características clássicas de um funcionário psicopata, conforme descrevem Paul Babiak e Robert Hare em seu livro Snakes in Suits, When Psychopaths Go to Work. Mais focado e mais controlado do que o protótipo do psicopata, um funcionário psicopata procurará 3 alvos para atingir seus fins cruéis: os peões, os patronos e os bodes expiatórios. Peões são pessoas que têm algo que o psicopata quer. No caso de Judy, eram os clientes e Jake, por sua assinatura útil. Mas nem sempre a pessoa que tem as chaves do cofre é que é o peão do psicopata. Uma secretária com acesso à agenda e ao caderninho de endereços do diretor executivo da empresa é um bom alvo. Ou o fofoqueiro de plantão, que pode espalhar sua fama de bonzinho para que as pessoas acreditem que ele é uma pessoa de respeito e não o observem mais atentamente, ao mesmo tempo em que fornece as informações de que ele precisa. Se você der vinho para Jenny, ela lhe contará tudo. Dizem que Bob está na corda bamba, mais um erro e ele será despedido.
Ou um profissional de TI com quem ele faz amizade e a quem pede ajuda para invadir a caixa postal do chefe após alguns drinks em um bar numa sexta-feira depois do expediente. Não tem problema. Eu só preciso resolver uma coisa para ele. Ele vai me matar se chegar na segunda-feira e descobrir que não fiz. Ajude um colega, vai. Patronos são pessoas que ocupam cargos influentes. No caso de Judy, eram Sam e ela. Não apenas por serem os donos da empresa, mas por apoiarem Judy. Se Sam e ela dissessem que ela era uma boa funcionária, então para todas as outras pessoas, colegas, clientes e fornecedores, ela também era uma boa funcionária. O patrono, em uma empresa maior, pode ser o gerente de nível médio que recomenda um aumento salarial para o psicopata, ou o gerente de recursos humanos que o recomenda para uma promoção. Bodes expiatórios são meras buchas de canhão para o psicopata. São as pessoas sobre quem o psicopata pisará para abrir seu caminho rumo ao topo. Aposto que Judy identificou os fornecedores menos organizados, a quem poderia culpar no caso de aparecer algum erro financeiro. Se algo der errado, os bodes expiatórios serão sempre os únicos a levar a culpa. Eles podem ser o eterno subgerente, que nunca sai do lugar, ou a pessoa que nunca é promovida e acaba sendo alvo de todas as piadas ou brincadeiras. Os 7 sinais do colega psicopata. Ele pode estar na mesa ao lado. A menos que você tenha uma imagem bastante negativa do seu chefe, você irá pressupor que ele ocupa esse cargo graças a credenciais sólidas, boa formação, um bom conhecimento da área, experiência prévia relevante e 1 ou 2 referências satisfatórias. Sinal 1. Para um psicopata, é realmente mais fácil almejar posições de destaque em que as palavras-chave sobre as especificações do cargo são termos vagos como liderança e gestão de pessoas, em vez de qualificações rígidas. Seu currículo será mais centrado em qualidades pessoais em geral, que são mais fáceis de maquiar e mais difíceis de quantificar. Usando seu charme persuasivo como arma, ele consegue o trabalho. Menos de 10% da comunicação é verbal e os psicopatas sabem que o importante não é necessariamente o que dizem, mas como dizem. Em uma entrevista de emprego, eles conseguem impressionar com pouco mais que um firme aperto de mão, autoconfiança carismática e a autoridade com que usam os termos da moda, mas na verdade dizem pouca coisa de realmente substancial. Depois que colocam o pé na empresa, eles raramente são questionados. Os colegas naturalmente partem do princípio de que se alguém passou pelo processo de seleção, é porque deve ser competente. Quando o novo funcionário chegou, talvez o seu chefe tenha lhe pedido para apresentar o novo membro aos outros colegas. É claro que você ficou feliz ao ser escolhido para essa tarefa. Então, quando o novato mostrou interesse em fazer amizade com você, obviamente, ele achou que você fosse alguém que devesse ser levado em consideração no escritório. E, por acaso, vocês torcem pelo mesmo time de futebol. Você decide, então, não só mostrar-lhe onde fica o armário com material de escritório e o banheiro de executivos, mas também contar-lhe alguns detalhes essenciais. Por exemplo, quem é o digitador mais eficiente, o gerente a quem entregar o formulário de reembolso de despesas, com uma lista ligeiramente grande, quando você precisar que elas sejam aprovadas, e até mesmo Janie, a funcionária da cantina que sempre serve porções generosas. Sinal 2. Psicopatas são bajuladores convincentes e sutis. Eles rapidamente analisam e entram em sintonia com você para verificar seu potencial de valor para eles. Mostram deliberadamente os mesmos interesses da pessoa que querem manipular, para que ela acredite que são realmente amigos. É muito comum ouvir pessoas que foram enganadas por psicopatas dizerem com muita tristeza: "Pensei que fôssemos bons amigos.
Tínhamos tanta coisa em comum. Até mesmo os serial killers têm de trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Harold Shipman, médico, acusado de matar cerca de 250 pessoas. Ted Bundy, advogado que assumiu a própria defesa em seu julgamento e trabalhou em um serviço de linha direta de prevenção de suicídio, matou 36 mulheres. John Gacy, diretor de uma empresa de sucesso e palhaço em tempo parcial, assassinava rapazes homossexuais e enterrava os corpos embaixo de sua casa. Steve Wright, caminhoneiro, assassinou 5 mulheres e ficou conhecido como o Estripador de Ipswich. Dennis Nielsen, funcionário público, assassinou e desmembrou 17 homens. Você precisa tomar cuidado. Todo mundo tem senhas em seu computador, mesmo que você não tenha conseguido mudar a senha One padrão, fornecida pelo Departamento de Informática. Você pode não deixar a carteira ou a bolsa sob a mesa quando soa o alarme da simulação de incêndio ou quando sai para o almoço. No entanto, você pode deixá-la para dar uma corrida ao banheiro ou à cantina e certamente quando for a uma reunião no andar de baixo. Sinal 3. O psicopata gostará de vasculhar sua mesa ou seu computador desbloqueado em busca de quaisquer indícios de pontos fracos na sua personalidade. No ímpeto de avaliar se você poderá ser útil, não respeitará sua privacidade nem seus limites pessoais. Uma bolsa, uma gaveta, uma caixa de e-mail ou até mesmo mensagens de texto, nada é sagrado para ele. Nosso novo funcionário, vamos chamá-lo de Rob, instalou-se rapidamente, mas para sua decepção, depois de algumas semanas, ele não a convida mais para almoçar, mas parece que está saindo com a telefonista da empresa várias vezes por semana. Sinal 4. Não se surpreenda se, de repente, você estiver sendo trocada por alguém por quem você nunca imaginou que seu colega de trabalho pudesse se interessar. Os psicopatas corporativos têm como alvo não apenas os poderosos, mas aqueles que têm acesso ao poder. Neste caso, Rob viu o potencial de peão da telefonista e quer que ela revele as conversas mais importantes do chefe e das pessoas de quem ele recebe mais telefonemas. E não é porque você esteja fazendo fofoca, mas não pôde deixar de notar que, quando ele e a telefonista voltam do almoço, eles estão um pouco descompostos. Sinal 5. A sedução é apenas outra arma que o psicopata usa para obter poder, e a regra é proibido relacionamento amoroso entre colegas de trabalho não será sequer considerada. Ele considera o sexo com seus subordinados uma das vantagens do trabalho. Rob dormirá com a telefonista, mas ela será apenas mais uma naquele mês. Depois, quando o gerente do departamento se ausentar, ele tomará para si a tarefa de presidir as reuniões de equipe. Logo estará se referindo ao presidente com familiaridade. Rob tem-lhe enviado e-mails com algumas ideias complexas sobre como a empresa poderia adotar novas tecnologias. Parece que ele está a caminho de outra promoção. Sinal 6. Psicopatas são estimulados pela mudança e muitas vezes são bons, pelo menos aparentemente, em adotar novas tecnologias. Isso faz com que pareçam empreendedores e inovadores. Pelo fato de ninguém entender desses novos dispositivos e processos, eles podem falar de forma convincente, sem enfrentar muitas perguntas difíceis. Sem dizer que psicopatas corporativos mudam de departamento com frequência, em geral, porque foram promovidos, uma vez que seu desempenho na atual função impressionou bastante a diretoria, mas também porque reconhecem a necessidade de sair antes que todas as pessoas em quem eles pisaram ou que foram usadas se unam contra eles. Eles sabem que só conseguem dizer que fazem em alto e bom som, mas não fazer o que dizem, e que um dia isso virá à tona. Quando as fantásticas propostas de Rob para modernizar os métodos de trabalho de seus departamentos viraram um caos, ele já estava desfrutando de seu novo cargo, mais bem remunerado. E quem levou a fama de incompetente foi seu antigo gerente.
Um dia, o chefe convoca todo mundo para uma reunião. Temos enfrentado momentos difíceis ultimamente e pedimos que vocês abram mão do reajuste de salário este ano. É a única maneira que a empresa tem de sobreviver. Os bônus também praticamente deixarão de existir e não haverá mais reembolso de despesas. Sei que a notícia não é boa, mas vocês terão de aguentar firme. Não que não existam outros trabalhos lá fora, mas pelo menos vocês ainda têm um salário. Mas, para sua surpresa, Rob reage muito mal. Ele invade a sala do chefe e, depois de uma gritaria, sai rispidamente. O chefe finalmente aparece pálido e trêmulo. Ele não só teve sua hierarquia desrespeitada, mas também percebeu tardiamente que Rob vinha pedindo grandes reembolsos de despesas e, de alguma forma, persuadiu o presidente a lhe dar um bônus adiantado um mês antes. Mas nenhuma dessas medidas atenuaria os grandes prejuízos que a empresa vinha sofrendo. Era tarde demais. Era tarde demais. E desde esse dia, ninguém mais viu Rob novamente, tampouco alguém ouviu falar dele. Sinal 7. Os psicopatas não têm ética empresarial, eles não entendem o que quer dizer trabalhar para o bem da empresa, e você nunca vai ouvi-los dizer que não existe eu em equipe. Eles simplesmente acham que lealdade é coisa de perdedor. Se não conseguem obter o que querem ou são derrotados, simplesmente caem fora, e muitas vezes de forma inconsequente. Agora que Rob não consegue mais reivindicar o reembolso de enormes gastos e não recebe mais bônus, ele não tem mais nenhum interesse em permanecer no cargo. Se você ficou surpreso com o fato de Rob, inadvertidamente, ter revelado suas trapaças, não fique. Lembre-se, os psicopatas são criaturas impulsivas e, apesar de tudo, Rob agora tem muito material novo para enriquecer ainda mais seu brilhante currículo. Geralmente ninguém faz muito carnaval sobre isso. Talvez até deem uma carta de recomendação bastante decente a Rob. Afinal, o presidente não vai querer admitir que tivesse se deixado levar por seu charme e sua lábia envolvente. Apesar de deixar o emprego sem ter outro à vista, em pouco tempo, Rob estará de volta às salas de entrevistas para impressionar outras pessoas com suas palavras confiantes. A empresa internacional de serviços profissionais PricewaterhouseCoopers, PwC, tem realizado levantamentos de crimes econômicos globais a cada 2 anos, desde 2003, pedindo informações a mais de 5.000 empresas sobre fraudes fiscais cometidas por funcionários. Essa pesquisa dá uma visão abrangente do crime corporativo em escala mundial. Como resultado, a PwC elaborou uma lista de recomendações para as empresas. Eles sugerem que a administração esteja alerta a qualquer executivo que participe de atividades que indiquem falta de integridade, presença frequente em casas de striptease e lançamento de grandes compras de cocaína nas despesas provavelmente indicariam certa falta de integridade, mas muitas vezes ouvimos que essas formas de entretenimento são comuns nas grandes corporações ou que são até mesmo incentivadas como parte do networking profissional. Tem a propensão a se envolver em empreendimentos especulativos ou a aceitar riscos de negócios extraordinariamente elevados. No entanto, as empresas mais lucrativas são as que assumem os maiores riscos. Veja os fundos de hedge. Com certeza, eles procuram pessoas dispostas a aceitar riscos extremamente elevados. Tenha dificuldade no cumprimento de exigências legais e normas regulatórias. Embora alguém que esteja muito familiarizado com o manual de políticas e procedimentos possa ser rotulado de chato ou encrenqueiro em potencial. Seja evasivo, não coopere ou desrespeite a equipe de auditores. Quem já foi gentil com auditores? Não tenha um histórico comprovado. Infelizmente, é difícil detectar psicopatas dessa forma. Eles raramente são barrados por algo tão simples como referências falsas. Embora essa seja uma lista útil,
ela também demonstra que algumas características potencialmente problemáticas são valorizadas quando se trata de sucesso no meio empresarial. Provavelmente não era bem esse o objetivo da PwC. Nick Leeson, o homem que quebrou um banco. Nick Leeson ganhou fama e uma longa pena de prisão como o homem que sozinho quebrou o banco Barings em 95. O banco foi declarado insolvente depois de atingir perdas de 827 milhões de libras, o dobro do seu patrimônio líquido. Nada mal para um rapaz de Watford que começou como funcionário do banco Coutts ao sair da escola 10 anos antes. Em 92, já no Barings, o Banco da Rainha, em apenas 3 anos, Nick foi nomeado gerente-geral de uma nova operação nos mercados de futuros na Singapore International Monetary Exchange, Bolsa Internacional de Singapura, onde o banco tinha uma cadeira no conselho. Mas será que havia sinais de alerta que, se tivessem sido percebidos, poderiam ter levado o banco a agir de forma diferente? De acordo com Judith Rounsley, em seu livro sobre o escândalo Leeson, Going for Broke, antes de ir para Singapura, Nick tivera a licença de corretor da cidade de Londres negada no Reino Unido por causa de uma imprecisão em seu cadastro. Quando lhe perguntaram se ele tinha alguma condenação, Nick disse que não. Mas, ao realizar uma verificação de rotina, a Securities and Future Authority, responsável pela concessão de licenças, encontrou uma sentença contra ele em nome do National Westminster Bank, no valor de 2.442 libras, ainda não pagas. O Barings foi informado disso pelo SFA, mas logo depois, quando Nick foi enviado a Singapura, não houve nenhuma menção a isso quando solicitou uma licença para atuar no Extremo Oriente. Um pequeno sinal de alerta, mas potencialmente significativo para dizer o mínimo que alguém deixou passar. Nick rapidamente começou a fazer operações especulativas não autorizadas que no início valeram a pena. Com resultados de 10 milhões de libras, ele foi responsável por 10% dos lucros internacionais do Barings naquele primeiro ano, conquistando para si um bônus de 130 mil libras, além de seu salário de 50 mil libras. Mas não durou muito. Logo, Nick foi forçado a usar uma das contas de erro do Barings para esconder suas perdas. As perdas continuaram a crescer, 208 milhões de libras até o final de 94. Depois da falência do Barings, soube-se que, em outubro de 94, Nick passou uma noite na cadeia por mostrar o traseiro a 2 mulheres e que o Barings ajudou a encobrir a história, que, se não fosse isso, apareceria em uma coluna de fofocas no The International Financing Review. As atividades criminosas de um dos seus funcionários, ainda que pequenas, deveriam ter colocado o Barings em estado de alerta. No mínimo, ele deveria ter sido observado mais de perto a partir de então. Finalmente, em janeiro de 95, Nick perdeu o que era essencialmente uma aposta maciça na Bolsa de Valores japonesa. Ao fugir, ele deixou para trás as dívidas fora de controle e um bilhete que dizia "Sinto muito". Ele foi preso após uma semana e condenado a 6 anos e meio de detenção na prisão de Changi, em Singapura. Cumpriu 3 anos e meio e foi libertado mais cedo por razões de saúde. Agora casado pela segunda vez, Nick é presidente de um clube de futebol na Irlanda. Publicou livros sobre sua época de fraude, um dos quais foi transformado em filme, A Fraude, estrelado por Ewan McGregor, e é bastante requisitado para ministrar palestras. É possível obter informações atualizadas sobre ele em seu site, onde ele admite que tem lucrado com suas experiências. Talvez Nick tenha mais consciência de si do que pensamos. Em 2001, ele começou a fazer um curso de psicologia, resumo e aconselhamento. No ambiente profissional, o psicopata é um animal astuto. Ele sabe que seus novos colegas vão achar que ele é um cara normal, com as qualificações adequadas para o trabalho.
Usando isso a seu favor, ele aperta sua mão enquanto o esfaqueia pelas costas. Sem querer, você será um peão à sua disposição, conseguindo as informações de que ele precisa e, em troca, desfrutando as glórias dele. Pisando nos otários enquanto marcha rumo ao topo, ele entra furtivamente na sala do chefe ou até mesmo toma o lugar dele. Em seu jogo, os patronos podem ser suficientemente inteligentes para chegar ao topo, mas não tão inteligentes que também não possam ser enganados. Além do mais, mesmo que acabem percebendo isso, muitos não estarão dispostos a admitir que se deixaram enganar, e o psicopata simplesmente passará para a próxima vítima. Se você leu com cuidado, saberá quais são os sinais de alerta. Mas o que você pode fazer a respeito disso? Em primeiro lugar, não rotule seu colega de psicopata. Essa atitude pode caracterizar bullying e não ajudará em nada. Em vez disso, concentre-se em construir e manter relacionamentos sólidos com seus outros colegas para dificultar a intervenção e a manipulação do psicopata. Conheça todas as políticas e as práticas de sua empresa e verifique quais são suas opções caso precise reclamar de alguém. Guarde suas reclamações para coisas importantes, pois assim elas terão mais chance de ser levadas em consideração. Seja transparente em sua maneira de trabalhar, sempre diga às pessoas envolvidas o que você está fazendo e guarde cópias de todos os documentos, das atas de reuniões, etc. Assim você não será o bode expiatório se algo der errado. Esqueça a lei da reciprocidade, que diz que, se alguém disser ou fizer algo de bom para você, o favor terá de ser retribuído. Psicopatas espertos sabem disso e usam isso a seu favor. Se um colega de trabalho psicopata lhe der informações confidenciais ou lhe contar uma fofoca, uma dica ou apenas algumas informações aparentemente sigilosas, sorria com delicadeza, mas não se sinta na obrigação de retribuir. Fique longe de fofocas de escritório. Faça a sua avaliação das pessoas com base em sua própria experiência. Se você acha que um membro da equipe é do tipo que só fala e não age, coloque-o em ações discretas ou lhe atribua pontos de resultado, em vez de gastar conversa que, na verdade, não leva a nada. Em seguida, documente tudo e analise mais tarde.